Essa palavra, você que não teve domingo passado aqui, hoje eu ouvi essa palavra de novo, eu confesso para vocês que eu fiquei assim impactado, sabe, como Deus nos ama, né, como Deus tem um plano para nossas vidas. E eu ministrei domingo passado que salvação, irmão, é só o começo da vida cristã. Tem gente aí se esforçando para ser salvo, irmão. Irmão, na Bíblia só tem um versículo para você se esforçar no Novo Testamento. Não manda você se esforçar para nada no Novo Testamento. No Novo Testamento só tem um versículo que fala assim: esforçai-vos, em Hebreus está escrito assim: esforçai-vos para entrar no descanso de Deus. Não manda esforçar para jejuar, não manda esforçar para orar, não manda esforçar para expulsar demônio. Só tem um versículo escrito assim: esforçai-vos para entrar no descanso de Deus. Porque nós somos acostumados a fazer tudo com a nossa força. Você vai ficar rico? É com a sua força. Você vai estudar? É com a sua força. Você vai ter filho? É com a sua força. Você vai construir alguma coisa? É com a sua força. Então você está acostumado a fazer tudo com a sua força. Aí quando você chega diante de Deus, você acha que a sua força vale alguma coisa. E não vale nada. E Deus fala assim: esquece a sua força, se esforça agora para entrar no meu descanso. Para você aproveitar o que eu tenho para você. E nós vimos domingo passado que a salvação, ela é totalmente baseada na graça, no amor de Deus. Não tem nada, absolutamente nada, que você possa fazer para que você possa merecer a salvação, né? Não tem nada que você possa realizar para que você possa fazer, para dar uma ajudinha a Deus. Então a salvação, o primeiro tópico, coloca para mim, eu queria passar só os primeiros tópicos. A salvação, ela é baseada na graça e no amor de Deus. Presta atenção, se Deus te dá algo e você tem que fazer algo em troca, não é graça, é empréstimo. Você que não estudou ainda, graça é um favor imerecido, você não merece, nós não merecemos, nós demos todos os textos. Se você dá alguma coisa para alguém e depois pede de volta, isso não é graça, isso é empréstimo. Aquele casal que começou a namorar, deu um presente para a namorada, quando terminou, pegou de volta. Você acha que Deus vai fazer isso, irmão? Né? Então assim, não tem como ministrar cada tópico desse, né? Mas só estou dando uma relembrada para você. O tópico 2 nós falamos sobre, esse é o tópico 1, tópico 2 para mim, fazendo um favor. Nós falamos que Deus, você acha que foi você que um dia eu fui na igreja e aceitei Jesus. Deixa eu te falar, irmão, Deus planejou te salvar. Não tem nada a ver com você. Foi Deus que preparou tudo para você se salvar. Aquele que começou a boa obra, foi Ele que começou a boa obra, não foi você não. Ele vai terminar essa obra. Então só estou passando esses tópicos aqui. Pastor, eu queria saber sobre isso. Procura alguém da igreja, entra lá no grupo da família, nós temos a mensagem toda gravada, né? Porque senão a gente vai ter que pregar de novo, né? O tópico 3, né? Fomos feitos filhos de Deus. Olha só, isso é muito forte. Quando você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quando vocês receberam, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Irmão, eu te dou tantos versículos na Bíblia que quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus, mas não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que quando você para de servi-lo, você destorna criatura de novo. O filho, ele pode fazer as maiores doideiras da vida dele, mas ele continua sendo filho. Não tem jeito. Não tem jeito de filho deixar de ser filho, porque a sua salvação não está baseada num relacionamento que você tem com Deus. Hoje eu estou orando, eu estou salvo. Hoje eu estou indo no monte, eu estou salvo. Hoje eu estou cantando, eu estou salvo. O relacionamento que você tem com Deus. Não, a sua salvação não está baseada no relacionamento que você tem com Deus. A sua salvação está baseada na sua natureza. Você se tornou filho. Não tem como um filho deixar de ser filho. Pode acontecer o que quiser, pode ter briga, pai e filho aqui na terra. Eu não gosto do meu pai não gosta de mim, a gente briga, mas não tem jeito. Morreu, vai lá no velório, é filho. Vou no velório do meu filho, vou no velório do meu pai. Só tem um jeito de um pai deixar de ser pai e filho, só tem um jeito, é se o pai morrer ou o filho morrer, aí acaba a relação de pai e filho. Mas eu me expliquei domingo passado, dessa relação não tem como acabar, sabe por quê? Porque Deus não morre. E nós também não morremos, porque a Bíblia diz que Ele nos deu a vida eterna, está dentro de nós, nós não morremos mais. Então essa relação de pai e filho não tem como acabar mais. O quarto, e aí eu poderia ficar só nisso aqui, né?
quarto tópico, somos membros do corpo de Cristo. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que nós somos membros. Aquele que aceitou Jesus se tornou um com Ele, se tornou unido com Ele, um só espírito agora. Nós somos membros do corpo de Cristo. Não tem como. Se um membro sente, todo membro sente. Se um membro do corpo de Cristo for para o inferno, todo o corpo vai sentir. Não tem como você desligar isso mais. Né? Essa parte é muito bacana, né? Nós não vamos pregá-la mais, só estamos dando uma recapitulação, mas vale a pena você ver lá, né? O quinto, nós somos da casa de Deus, né? Deus é o alicerce, Ele está construindo uma casa espiritual. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Ele está construindo uma casa com cada um de nós. Agora você imagina, hoje você sai e Deus tira a pedra. Você entra, bota uma pedra, sai e tira uma pedra. A casa de Deus vai ser uma bagunça. A casa cheia de buraco. Uma casa que não é terminada. Uma casa feia. Né? E aí eu não preguei o quinto, eu preguei, acho que o quinto eu vou pregar ele hoje. O sexto, eu não preguei ele, eu vou pregar ele hoje. O sexto, prego o sétimo que eu falei, o sétimo, bota o sétimo. Isso, eu terminei com o sétimo, eu vou falar o sexto hoje. Nós somos um presente dado de Deus para Jesus. Presta atenção, irmão. Deus, Ele nos deu como presente para Jesus. Você acha que Deus ia dar qualquer coisa para Jesus, irmão? E Jesus falou que, Pai, aquele que tu me destes, olha que revelação, aquele que tu me destes, eu guardei até o fim, e ninguém rebata da minha mão. Imagina, eu te dou um presente precioso, você vai ali no banheiro, vai no shopping, você esquece lá um relógio, um celular, seria um desleixo seu, né? Você ganhar um presente tão precioso e você perdê-lo. Se você falar que a salvação se perde, você está dizendo que Jesus foi relaxado. Porque Deus deu um presente para ele, ele deixou de qualquer maneira. Essa foi o resumo da mensagem da semana passada. Né, eu queria ministrar mais 4 tópicos hoje para a gente encerrar. Amém? Quantos querem ouvir? Feche os seus olhos. Espírito Santo, Tu és o único que pode convencer o homem da palavra que o Senhor gerou. Nós nos desfazemos agora de toda a nossa religião. Nós nos desfazemos agora de todos os conceitos errados que nós aprendemos e criamos como verdade, sem nem saber se era bíblico. Nós abrimos o nosso coração nessa noite, Pai, para que o Senhor possa ministrar a Tua verdade e que o Senhor testifique essa palavra no nosso coração, Pai. Ao ouvi-la, Pai, que o Teu Espírito Santo possa fazer o nosso coração queimar. O Senhor possa fazer em nós, ó Pai, gerar algo novo, Pai, através da verdade da Tua palavra. Nós oramos nessa noite, nós queremos Te ouvir, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Coloca no sexto para mim, volta do sétimo para o sexto. No momento que um cristão, eu preguei aqui semana passada, eu dei um exemplo, que a salvação ela é só uma correção de rota. As pessoas têm se esforçado muito tentando achar que a salvação é o fim de tudo. A salvação é só a correção de rota. Deus não fez o homem para salvá-lo. Se Deus tivesse feito o homem para salvá-lo, Deus não seria santo. Deus seria pecador. Deus fez o homem para reinar sobre a terra. A salvação é uma correção de rota. Deus tirou o homem para levar ele para uma festa, só que ele se sujou com o pecado. Deus então providenciou a salvação. Deus deu um banho na gente, para que a gente de novo volte para os trilhos e a gente continue a nossa caminhada que Deus projetou. Presta atenção, você não foi criado para ser salvo, não. Salvação é só uma correção de rota. Você tem um propósito aqui nessa terra, e não é salvação. Está cheio de gente dentro das igrejas, eu quero ser salvo, eu só quero ir para o céu, irmão, só quero ser salvo, irmão. Se você chegar no céu, é porque a minha cabeça está doida, né? Porque no domingo eu prego sobre graça, sozo. E na segunda eu dou o curso de Apocalipse e Soteria. Recompensa. Se você chegar diante de Deus, achando que só salvação vai resolver o seu problema, e você não cumpriu o seu propósito para que Deus te colocou aqui na terra, você vai ter um grande problema quando você chegar diante de Deus. Um grande problema. Porque a sua missão aqui na terra não é ser salvo. Salvação é uma correção de rota, porque algo deu errado lá atrás.
Deus providenciou a salvação para te colocar no trilho para você cumprir o que você nasceu para fazer. E se você chegar lá diante de Deus sem cumprir aquilo que você nasceu para fazer aqui na terra, você vai ter um grande problema. Pastor, o que é isso? É amanhã no curso de Apocalipse. Pastor, eu posso? Uma aula eu te libero amanhã, se você quiser vir. Não fiz nenhuma aula, mas eu quero assistir de amanhã. Pode vir. Né? A turma libera, amém? Tem uma galera aí. Nós temos quase 90 pessoas fazendo o curso na segunda-feira. É muita coisa, tá? Então, salvação é só uma correção de rota, irmão. Salvação não é o fim, é o começo. É a matrícula na faculdade. Né? Mas hoje nós estamos falando só dessa correção de rota, nós estamos falando só dessa matrícula, porque é inadmissível crentes não terem certeza de salvação. É inadmissível crentes achar que perde salvação. Como que se a salvação dependesse de você. Se a salvação dependesse de mim, de você, a gente não conseguiria ficar nem uma hora salvo, irmão. Eu vou te provar biblicamente hoje isso. Mas eu queria falar do sexto tópico. O sexto tópico, o Espírito Santo é o nosso selo e o nosso penhor. No momento em que o cristão é salvo, ele recebe o selo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quem aqui já ouviu o evangelho da salvação? Amém? Você está entendendo que existe o evangelho da salvação? Mas existe o evangelho do reino e existe o evangelho de Deus. São 3 evangelhos. Hoje nós só estamos falando da salvação. E nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No dia que você ouviu o evangelho da salvação e creu em Jesus, sabe, Deus ele te selou com o Espírito Santo. Mas isso não é somente para alguns cristãos especiais, sabe, isso não é somente para aqueles cristãos mais santificados que têm o selo, não. O verso diz que todos os que recebeu o evangelho, recebeu também um selo. O que significa selo? Né? Quando nós somos salvos, Deus colocou o Espírito Santo em nós como um selo. O selo, ele significa que ele pertence a alguém. O selo significa que ele tem uma propriedade. Se você abrir uma carta selada que não é sua, você pode ser processado. O selo, aqui, hoje em dia acontece muito pouco isso, mas antigamente acontecia muito mais, né? E eu confesso que eu não tenho muita alegria por esse exemplo que eu vou dar, não. Mas a gente tem que se render à tecnologia. Mas antigamente, quando acabavam os cultos, muitas bíblias eram esquecidas na igreja. As pessoas saíam alegres, cantando, e deixavam ficar 4, 5 bíblias ali, ainda tinha que entregar no outro dia. Aí para você saber de quem era a Bíblia, era só você abrir a Bíblia que tinha o que lá nela? Um nome. Aí pelo aquele nome, você sabia que aquela Bíblia pertencia a alguém. Sabe, o selo significa propriedade. Quando nós cremos no Senhor, o Espírito Santo nos selou. Deus agora é o nosso proprietário. Nós agora pertencemos a Ele. Vocês não ouviram, não. Vocês devem estar com sono. Vocês devem estar com sono. Eu estou falando para você que quando você aceitou Jesus, Deus selou você. Você agora é propriedade de Jesus, amém, amado? Nós tínhamos um outro dono, que era Satanás. Só que agora nós somos propriedade de Jesus. Uma vez que o selo tenha sido colocado em você, ninguém pode remover. Independente do que você faça, o selo é a garantia de autenticidade. Ninguém pode tirar o selo de você. Quem não possui o Espírito Santo, a Bíblia diz que esse não é de Cristo. Quem não possui o Espírito Santo, esse não tem o selo. Romanos capítulo 8, verso 9, diz assim: vós porém, né? 8, 9, eu gosto de ler os textos para vocês acompanharem. Romanos capítulo 8, verso 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O texto está falando, se você não tem o selo de Deus, você não pertence a Deus. Você só tem o selo de Deus, irmão. Você só recebe o selo de Deus o dia que você levanta a sua mão, confessa que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que no dia que você faz isso, você recebe o selo de Deus. A presença do Espírito Santo no crente é a prova, é o selo que ele é um filho autêntico de Deus. Olha, deixa eu falar aqui para você.
A Bíblia diz que no meio da igreja tem o joio. O joio é aquele que está na igreja, mas ele não tem o Espírito de Deus. Mas ele é igualzinho o trigo. A Bíblia diz que na igreja tem o trigo e o joio. E a parábola diz assim, que enquanto dormia, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. E os anjos disseram assim, e eles disseram assim, deixa a gente arrancar o joio. E Jesus falou assim, não arranque, porque você não sabe qual é o joio e o trigo, e você pode matar o trigo pensando que é joio. Deixa que nos últimos dias o Senhor, o meu Pai, vai mandar os anjos e eles vão separar. Então deixa eu te falar para você, no meio da igreja, existe joio e trigo. E eles são muito iguais. Você nem sabe quem é quem. Por isso que você não pode nunca julgar ninguém e nunca olhar pela aparência de nada. Mas deixa eu te dar um exemplo aqui para você em cima desse versículo que nós lemos. Se o joio e o trigo, eles saírem da igreja e for lá para o mundo, a Bíblia está dizendo que quem não tem o Espírito de Deus, não tem o selo, não tem o Espírito Santo. Mas quem tem, ele foi selado. Mas pastor, e se ele for lá fora? Deixa eu te falar, você já conhece muito disso aqui. Você já viu uma pessoa que fala assim, rapaz, eu estava lá no mundo, forró estava lá, mas dentro de mim estava um negócio assim, que não é meu lugar. A balada estava lá, mas dentro de mim, não, aqui não é meu lugar. Na hora que ele festejava, cheirava todas, fazia tudo, mas quando ele chegava em casa, que ele botava a cabeça no travesseiro, ele falou assim, que merda que eu estou fazendo. Sabe o que é isso? Isso é o trigo, que mesmo lá fora, ele está desagradando o Pai, mas a semente do Espírito Santo está dentro dele, e está mostrando para ele que ele está no lugar errado. Ele nunca vai deixar de ser filho. Agora o joio, está nem aí. A Bíblia diz assim, quem está sujo, que se suje mais logo. Irmãos, esse versículo, ele está falando que quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. A presença do Espírito Santo na nossa vida é a prova que Ele é o selo, que nós somos filhos autênticos. Tal prova não é tanto para os outros, mas é mais para nós mesmos, a fim de que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Toda vez que você fizer algo errado, que você sentir que tem algo cobrando dentro de você, é o selo, é o Espírito Santo. Não fica triste não, você tem que ficar feliz, porque Ele está te dizendo, meu filho, eu não estou feliz, sabe, com o que você está fazendo, mas isso está comprovando que você é filho. Se você peca e não dá nada em você, você precisa aceitar Jesus, porque você ainda não é filho. Se você peca e você não tem peso de nada, você precisa entregar sua vida para Jesus, porque você ainda não é filho. Porque quem é filho, pecou, já sabe o que acontece. Parece que dentro da gente tem um negócio arranhando, não é? A gente sabe que está fazendo errado. O selo vai durar até o dia da redenção. Portanto, ele é uma garantia de que a obra vai ser finalizada. Efésios capítulo 4, verso 30. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Mas numa tradução mais contemporânea, diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Acha esse versículo para mim aí, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Irmão, o dia da redenção é o dia que o Senhor vem nos buscar. Mas a Bíblia está dizendo assim, que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Quando nós erramos, Ele não sai de você. Quando nós falhamos, Ele não sai de você. Ele fica triste, mas Ele não sai. Sabe? Ele fica ali. Você pode até entristecer o Espírito Santo, mas você não tem como tirá-lo de dentro de você. É porque a gente é muito religioso, irmão. A gente é religioso demais. A Bíblia diz que
a glória do Senhor está em toda a terra. A presença do Senhor, a presença do Senhor está em toda a terra. Deus está aqui hoje, agora, aqui, irmão? Sim ou não? Deus está lá no estádio agora no jogo do Flamengo? Sim ou não? Hein? Deus está lá no bar agora? Sim ou não? Deus está lá dentro do prostíbulo agora, com a prostituta que está se prostituindo agora, traindo o marido dela? Sim ou não? Deus está lá agora, no cara que está com a arma para matar uma pessoa agora? Deus está lá? É porque a gente foi criado a achar que Deus só está aqui. Quando a gente chega na igreja, a gente vem andando assim. Quando a gente chega na porta da igreja, a gente já até muda. Isso é religião, irmão. Deus está em todo lugar. Só que a glória dele se manifesta nos lugares que ele é adorado. Deus está em todo lugar, como o nosso amado falou, porque ele é onipresente. Mas a manifestação da glória dele é só onde ele é desejado, só onde ele é amado. Quando o trigo sai da igreja e ele vai para o mundo, o Espírito Santo está lá com ele, lá naquele lugar lá, está lá no forró, está lá. Só que o que acontece? Só que ele está triste. E a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, do qual você foste selados para o dia da redenção. No dia que Jesus vem buscar a igreja, esse Espírito Santo que está dentro de você, que vai salvar a minha pele, a sua pele. É Ele que vai nos dar a garantia que nós somos filhos de Deus. É Romanos capítulo 8, verso 23. Acho que eu não consigo acabar hoje não, irmão. Vai ter que... Só esse tema aqui dá para ficar a noite toda. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Deixa eu ler na versão de vocês. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos, as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filho, a redenção do nosso corpo, aleluia. Quando o Senhor voltar, não por ocasião do primeiro arrebatamento, que nós não estamos falando do rapto, tá, irmão? Nós estamos falando do outro. Ele vai enviar os seus anjos, os quais irá recolher aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Sabe, amado, não há como removermos o selo de Deus. Uma vez que nós fomos selados, não há como retroceder. Uma vez que o Espírito Santo entre nós, nunca mais nos deixará. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele lhe dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia! João 14,16, coloca aqui para mim. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o Conselheiro, o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Não tem como sair. No Velho Testamento, Davi, Salmo 51, ele orou dizendo assim: Senhor, não tire de mim a alegria da salvação, não tire de mim o teu Espírito, não tire de mim a tua presença. No Velho Testamento eles oravam assim, mas no Novo Testamento não tem como orar mais assim. Porque você pode até orar para não entristecer o Espírito Santo, mas não tem como tirar de você, porque Ele mora dentro de você. Porque hoje nós somos propriedade de Deus. Ele pagou um preço tão alto para nos comprar. E por que agora Ele não mediria esforços para nos guardar? O problema é que você foi, como é que fala? Formatado a acreditar que é você que guarda a sua salvação. Você foi formatado pela religião a achar que é você, que a graça ela te salva, mas agora manter com você. Vou fazer um jejum, vou subir no monte. Faça o jejum, irmão, suba no monte. Mas não é para conquistar o que Deus já te deu. Isso é bobeira. Faça um jejum, suba no monte, para adorar o seu Pai, para ter intimidade com Ele. Sabe, se nós comprarmos uma joia muito cara,
Você já viu a pessoa dura, como é que ela anda? Dura, que não tem dinheiro. O duro andando. Tá nem aí. Bota 100 mil no bolso do cara. Ele... Não é? Você não mede esforço para guardar. Nós somos comprados por Deus pelo mais alto preço, pelo sangue de Jesus. Para Ele nós somos o tesouro mais precioso da terra. E Ele não nos perderá jamais, amado. Jamais, jamais. Não sou eu mesmo que me guardo, mas é Deus que me guarda. Por isso, porque é Ele que me guarda, eu jamais posso me perder. Talvez se eu estivesse me guardando, com certeza eu me perderia. Mas é o Senhor que me guarda. Mas o Espírito Santo não é somente selo. O Espírito Santo também é penhor. Fala assim comigo, penhor. 2 Coríntios capítulo 1, verso 22. Meu Deus, que coisa linda esse texto. 2 Coríntios 1, 22. Nos selou como sua propriedade. Olha só, você foi selado como propriedade. Quem já foi da roça aqui? Só eu e Raí. Não tem quase ninguém. Não dá nem para usar isso também. Mas você sabe o que eu vou fazer. Lá na roça, sabe o que a gente faz? A gente pega o boi que nasceu, aí a gente faz um negócio de ferro assim, ó. Aí bota lá assim, ó, as siglas da gente, do proprietário, e ele vai no boi e marca o boi, taf, de ferro quente. Aí ele tira. Quem assistiu o Rei do Gado? Isso. Não é? Vem na minha cabeça agora isso. Né? Não tem isso no Rei do Gado? Na vinhetinha? O selo. Seu boi pode sumir para qualquer lugar. Eu tinha uns boi aqui, eu morava aqui em Vitória, tinha uns boi. Meus boi subiu tudo lá na roça. Meu irmão ligou, subiu! Foi, meu Deus, peguei o carro e fui para lá com ele. Chegamos lá, nós ficamos olhando as propriedades. Eu nem conhecia os boi que eu tinha. Porque eu tinha comprado, ele tinha comprado aqui por mim mesmo. Eu mandei o dinheiro, ele comprou. Tipo que o pessoal dos Estados Unidos tem dinheiro, não tem, que manda e compra no outro país. Aqui eu mandava para a roça e comprava os bezerrinhos. Aí eu falei, rapaz, eu não sei nem como é que eu vou achar esses boi, pô, não sei nem que boi é meu. Eu falei, não, mas tem o selo. A gente sabe, é a sigla. A gente chegava na fazenda, isso aqui é minha, tá? Jesus, Ele selou você. Selou. Ninguém pode remover esse selo. Oh! Nem você pode. Oh! Obrigado, Jesus. Mas Ele não fez só isso. Só isso já era suficiente. Ele falou assim, nos selou como sua propriedade. E pôs o seu Espírito em nossos corações como penhor. Garantia é penhor do que está por vir. Fui alugar um carro essa semana passada. Meu carro está na oficina. Está quase criando. Já deve estar dando um carrinho lá já. Acho que eu vou receber 2 quando eu chegar lá. Não sei quanto tempo que é a gestação de um carro, né? Já tem quase dono e outro dono. Mas aí eu falei, vou alugar um carro no final de semana. Tinha conferência aqui, os irmãos ficam me dando carona. Eu falei, não, vou alugar um carro. Quando você vai alugar um carro, você sabe, você paga a minha coisa, aí você tem que deixar no cartão um penhor, uma garantia. A Rose falou assim, por que deixar isso? Eu falei, porque é assim. Quando você vai fazer algo, você tem que ter um penhor, uma garantia, né? Presta atenção, o Espírito Santo não só nos selou, Ele é um penhor. A Bíblia diz a Bíblia diz que o Senhor é a nossa herança, por isso Ele nos deu o penhor do Espírito Santo. Ele nos deu a garantia do Espírito Santo. Nós herdaremos tudo o que Deus é. E também tudo o que Ele tem. Nós herdaremos tudo o que Deus é. Você sabe o que Deus é? Santo, poderoso, excelso, sublime. Tudo nós herdaremos, porque nós teremos a natureza dele. E nós teremos tudo o que Ele tem. Oh! Que eu nem sei o que é, de tanta coisa que deve ser. Como, pastor? O Espírito Santo é o penhor. Ele é a garantia da nossa herança. O penhor é sinal, é garantia.
Todas essas palavras têm o mesmo significado. Refere-se a um pagamento que garante a quitação. Foi pago, está quitado. Quando nós nos convertemos, nós recebemos a promessa de Deus de que nós vamos herdar o céu. Aí você poderia me perguntar assim: pastor, mas como que eu posso ter certeza que Deus não vai mudar de ideia com esse povo tão ruim que está aqui nessa terra? Por causa da garantia, por causa do penhor do Espírito Santo, que Ele garante para nós que Deus não vai mudar. Que Ele garante para nós que nós vamos receber. O Espírito Santo é o penhor da promessa. O Espírito Santo é o cheque calção, a garantia de que nós vamos receber tudo que nos foi prometido. Por isso nós não podemos perder a salvação, porque o Espírito Santo foi nos dado como garantia. Irmão, nunca mais você aceite alguém dizer para você que um cristão perde salvação. Você dizer que um cristão perde salvação é a mesma coisa que dizer que o cheque calção que o Espírito Santo deu estava sem fundo. Mas lembre-se, o trigo está dentro da igreja não significa nada não, tá, irmão? Claro que é um bom começo, mas você precisa aceitar Jesus, você precisa se batizar, você precisa se converter, se batizar, fazer parte da família de Deus, porque é assim que Deus deixou. Sabe, 8, coloca o 8 para mim, vou tentar acabar, é no 10. 8. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. O Senhor Jesus não é apenas a nossa oferta, porque Jesus, Ele foi a oferta. Ele foi o cordeiro que tira o pecado do mundo. Alguém precisava morrer e Jesus morreu por nós. Ele não é só a nossa oferta, Ele também é o nosso sumo sacerdote. Sem o Senhor como Salvador, nós estaríamos perdidos e sem esperança. Amém? Imagina, nós não teríamos como. Então, sem o Senhor como Salvador, nós não teríamos esperança. Mas sem o Senhor como intercessor, deixa eu te falar uma coisa. De que adianta eu te dar uma coisa preciosa que você não pode guardá-la, que não pode protegê-la? Olha, eu estou te dando aqui agora um caminhão de Bíblia. Esse caminhão de Bíblia pode salvar um país todo. Mas você vai ter que passar com esse caminhão de Bíblia lá dentro do Iraque. Você vai ter que passar com esse caminhão de Bíblia lá dentro da China, da Coreia. Primeira barreira, te prende. Você não pode. De que adiantaria Deus ter nos dado uma salvação preciosa se nós não pudéssemos preservar essa salvação? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele não é só o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós, Ele é aquele que persevera. A nossa salvação não pode ser mantida porque o Senhor, por nós, porque só o Senhor é o sumo sacerdote que está diante de Deus, podendo interceder por nós. E Ele fazendo isso, nós podemos ser salvos e nós podemos ter tranquilidade, porque tem alguém orando por nós. Presta atenção, Hebreus capítulo 7, verso 25, o que fala? Presta atenção nesse versículo, olha só. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio deles, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é poderoso para nos salvar. E depois que Ele nos salvou, Ele está intercedendo por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele não é só o nosso Salvador, Ele também é o nosso sumo sacerdote. Sabe, quando você quer salvar alguém, você tem muito poder quando você ora por um amigo incrédulo. Sabe, tem muito poder quando você ora por alguém para que essa pessoa possa ser salva. Agora imagina o poder que tem Jesus orando por nós nesse momento. Imagina o poder que tem Jesus intercedendo por você nesse momento. Oh, meu amado, o Senhor não está intercedendo pelo mundo. Esquece, João capítulo 17, verso 9, diz que o Senhor não está intercedendo pelo mundo, mas Ele está intercedendo por nós. Qual é o propósito da sua oração em nosso favor? Ele ora para nos conservar, para nos proteger, a fim de que nós sermos como Ele é, separados do mundo, sermos um como Ele é. Irmão, deixa eu falar para você. Lembra quando você chegou na igreja? Lembra quando você chegou na igreja?
que você tinha um monte de hábitos ruins? Vou nem falar, você já sabe. Uma vez a gente estava viajando, aí nós passamos perto de uma casinha velha, eu e Raí viajando, né? Aí o Raí falou assim: tá vendo aquela casinha velha ali, pastor? Eu falei: tô. Eu morava ali. Eu falei: ah, como, rapaz? No meio do mato, né? Eu falei: você morava ali? Eu falei: eu morava, eu e minha família ali. Não tinha água, né? Era uma confusão, era tudo no gado. Nós tínhamos um bar, né? Era um boteco. Irmão, mas quem ia lá? Os passarinhos? Roça é engraçado que você vai jogar na roça. Você chega na roça, você vai jogar. Quem já foi jogador sabe. Você vai na excursão para a roça. Aí você chega lá na roça, só tem um campo. Né, Luciano? Aí você fala assim: não, vou jogar contra quem aqui? Irmão, daqui a pouco vai chegando gente. Vai chegando gente. Daqui a pouco eles armam um boteco perto do campo. Entendeu? E aquilo vira uma loucura de tanta gente. Né? E o Raí, ele tinha um boteco, né? E a família dele lá ficava lá, viciado em sinuca, né? Bola de massa, viciado em jogo. Você olha para esse menino tão bonito assim, não sabe um monte de coisa que já aprontou. E você chegou na igreja desse jeito, cheio de coisa. Aí você olha para você assim hoje e fala assim: nossa, como eu mudei, né? Irmão, crente que está dentro da igreja 1 ano, 2 anos, 3, e não muda nada, deixa eu te falar, ele tem que aceitar Jesus, ele ainda não é crente. Você pode cantar as músicas, você pode saber ler Bíblia, mas se você não mudou nada, você ainda não é convertido, você vai para o inferno. Você tem que aceitar Jesus. Porque o crente dentro da igreja, ouvindo a palavra, que aceitou Jesus, não tem jeito, ele vai mudando, ele vai mudando, ele vai mudando. Ele era chato, ele não sei o que, ele vai mudando. Sabe por que ele vai mudando? Não é porque a igreja... Nossa, eu gosto tanto dessa igreja, porque essa igreja é tão boa. Outro dia nós estávamos num retiro, a menina falando para a mãe dela assim: nossa, mãe, eu estou aqui nesse retiro, aqui é tão bom, o pastor é tão legal, faz tanta palhaçada. Eu falei: nossa, será que eu sou um pastor ou um palhaço? Eu fiquei pensando, né? Essa menina veio falar que eu sou um homem de Deus, foi que foi palhaçada. Aí você fica na igreja e vai mudando, né? Você vai tratando melhor sua mulher vai tratando melhor o marido, você vai tratando melhor os filhos, você vai comprando a roupa mais bonita, você vai parando de beber, você vai parando de fumar, ninguém te pede para fazer nada, e você vai mudando, ninguém vai mudando. Seu namoro é uma bagunça, você acerta ele. Sabe por que isso está acontecendo, irmão? Não é porque a igreja é boa, não é porque a igreja é maravilhosa, não. Sabe por quê? Cadê meu versículo, irmão? É porque tem alguém intercedendo por você diante de Deus, e é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Oh! Tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a natureza. Quando você aceitou Jesus, Ele colocou a semente dele dentro de você. E essa semente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até tomar você. Só que tem gente que reprime. Não, só até aqui. Jesus é o Salvador e Ele é o sumo sacerdote. E Ele diz assim, olha só, olha o que Jesus disse: que o Pai sempre o ouve. Você imagina, Jesus está orando por você agora, e Ele diz assim: e o Pai sempre me ouve. Aleluia, meu amado. Deus está ouvindo hoje. Portanto, nós podemos ter certeza que nós somos guardados. Não é a nossa oração que nos mantém salvo, é a oração de Jesus que nos mantém salvo. Uma vez que Ele intercede continuamente, podemos ter segurança que jamais nós pereceremos. Aleluia. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Nossa, eu estou com tempo, Deus está segurando a hora. Igual Josué, segura esse tempo, Pai. 9. Sabe por que você não perde a salvação? Porque é Deus que te guarda. Nossa salvação não depende meramente do nosso crer. Ela depende também do poder protetor de Deus. É pela graça que nós recebemos a salvação de Deus. E é também pela graça que nós recebemos o guardar de Deus. Gálatas capítulo 3, verso 3. Olha que lindo. Gálatas 3:3.
será que vocês são tão insensatos? Porque os Gálatas estavam esquecendo da graça. Paulo falou assim, será que vocês são tão insensatos? Porque os Gálatas estavam voltando a fazer as coisas que eles faziam, achando que era pela força deles. Tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Meu Deus. Tem gente que chega na igreja todo arrebentado. Aí ele começa pelo Espírito. Ele vem, aceita Jesus, chora, levanta a mão. Daqui a pouco a vacina da religião vai pegando ele. Aí dá uma vacina nele de crente. Agora ele vira crentolândia. Aí agora é o esforço próprio dele. Agora ele vai lá e compra uma roupa de crente, né, um sapato de crente. Ele compra uma Bíblia de crente desse tamanho assim, ó. E agora ele vai para o monte. Ele jejua. Estou jejuando para vencer o diabo. Estou jejuando. Irmão, como é que você vai vencer o diabo? Esquece isso, irmão. E aí ele começa... Ele esquece que ele começou pelo Espírito. Como é pelo Espírito? Pela graça, pelo favor de Deus. E agora ele quer andar pelo esforço próprio. Fala assim, misericórdia. Somos nós que seguramos em Deus? Ou é Deus que nos segura? Você pega uma criancinha para andar lá no centro, lugar bagunçado, cheio de carro. É você que segura a mão dela para ela não ser atropelada, ou é ela que segura a sua mão? É você que está segurando a mão de Deus, ou é Deus que está segurando a sua mão? Ser guardado pelo poder de Deus significa que, caso eu me perca, bom, já que perde a salvação, e eu sou guardado por Deus, caso eu me perca, a culpa é de quem? Pode falar, irmão. Hã? Eu vou fazer a pergunta de novo, você não entendeu. A visão é que a gente perde salvação, mas a Bíblia diz que nós somos guardados por Deus. Caso eu me perca, então a culpa é de quem? Que não me guardou direito. Pensar isso é quase uma blasfêmia. É uma irreverência pensar algo assim. Por isso nós jamais podemos perder a salvação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Olha o que diz 1 Pedro 1, 5. Eu gosto de dar versículo, irmão, porque senão não adianta falar sem versículo. Que mediante a fé sois protegidos, sois guardados pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia, até o Senhor Jesus voltar. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Oh! O Senhor nos guarda até o fim. A salvação é algo inteiramente relacionado a Deus. Se a preservação da nossa salvação dependêssemos de nós não seríamos capazes de conservá-la nem mesmo por uma hora. Quanto mais por um dia inteiro. Mas é o Senhor Jesus que preserva. É o Senhor Jesus que nos guarda. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. 2 Timóteo 1,12, né? Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Até o dia final o Senhor está guardando as nossas vidas. Até a volta de Jesus, Ele está guardando. Tudo que Paulo depositou será guardado até a volta de Jesus. Porém nós estamos salvos até aquele dia. Oh, meu amado, se eu fosse para o inferno, se eu e você fôssemos para o inferno, presta atenção no que eu vou te falar aqui nessa noite. Não se ofenda no que eu vou falar, não. Mas eu estou falando isso comparando com Jesus. Não se ofenda, não. Por isso eu vou usar eu. Se eu fosse para o inferno, irmão, isso não seria uma grande perda. Você vê gente morrendo sem Jesus aí o dia todo, você nem liga. Se eu fosse para o inferno, isso não seria uma grande perda.
Todavia, para a glória de Deus, significaria muito. A glória dele seria danificada, pois significaria que Deus não me guardou bem. Se eu for para o inferno, porque eu perdi a salvação, é só mais um que foi para o inferno. Não seria grande perca nenhuma para o universo, para nada. Mas isso danificaria a honra de Deus, isso danificaria a glória de Deus, porque a Bíblia diz que é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, e isso significaria que Ele não nos guardou bem, por causa da sua glória. Posso dizer que não há como eu ir para o inferno, não há como você ir para o inferno, não é por causa de mim, é por causa do penhor, é por causa da glória dEle que está em jogo, que Ele está nos guardando, aleluia. Oh! Judas capítulo 21, verso 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços ou de cair, quem está nos guardando? Você acha algum versículo na Bíblia que é você que tem que guardar? O único versículo na Bíblia do Novo Testamento que manda você se esforçar é esforçar para entrar no descanso de Deus. Largar essa religião foi tão... Rapaz, então eu deito aqui, pai. Aprende mais ou menos com meu filho lá em casa, que você vai ver o que é entrar no descanso. Né, Danilão? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-lo. Deus, Ele não pode deixar você cair, porque Ele tem que te apresentá-lo. Se Deus permitisse você cair, se Deus permitisse a gente cair, a glória dele seria maculada. O Senhor é poderoso para nos guardar de tropeço. A grande questão não é que se nós somos capazes de guardar nossa salvação. A grande questão é se o Senhor é capaz de conservar nossa salvação. E nós sabemos que Ele é poderoso. Deus nos guarda. Ele nos guarda ocultando a nossa vida. Deixa eu te explicar como é que Ele nos guarda. Sabe, olha o que esse versículo faz. Colossenses 3:3. Porque morreste, olha bem esse versículo, Colossenses 3:3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus, aleluia. Meu Deus, eu já fiz isso 1000 vezes, vou fazer 1001 agora. Me dá um papel aí, pelo amor de Deus, um papelzinho pequeno, qualquer papelzinho. Obrigado. Eu e você, olha como é que Jesus te guarda. Eu e você. Nós éramos no mundo todo bagunçado. A Bíblia, o versículo diz, porque nós morremos, nós aceitamos Jesus e nós morremos. E quando nós aceitamos Jesus e morremos, nós fomos, você, Jesus, nós aceitamos Jesus e morremos, nós fomos escondidos dentro de Cristo. Jesus nos guarda, Deus nos guarda, nos escondendo dentro de Cristo. Deus nos guarda, nos protegendo dentro de Cristo. A vida de Deus para nós não somente pode ser perdida, somente há um jeito de eu me perder, é se Jesus se perder também. Só tem um jeito de eu ir para o inferno, é se Jesus for para o inferno também, porque agora eu estou dentro dele. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Jesus nunca vai se perder. Por isso eu nunca vou me perder. Abandona essa religião que te ensinou que dependia de você. Se a salvação dependesse de você, nem em 10 minutos você ficava salvo. Eu quero encerrar nessa noite com o último tema. As promessas de Deus. Vamos recapitular todos? Coloca lá no 1 para mim. Por que você não perde a salvação? Por causa da graça e do amor de Deus. 2. Você não perde a salvação porque Deus planejou te salvar. Não tem nada a ver com você. Não pense que foi você o dia que você... eu fui lá na célula e aquele dia eu aceitei Jesus. Começou ali a minha história. A Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo,
Ele planejou, Ele te escolheu. Tem nada a ver com você. 3, por que você não perde a salvação? Porque você foi feito filho de Deus. Filho não tem como deixar de ser filho. Uma vez filho, filho para sempre. Pode mudar até de sexo, irmão. Se esse menino virar isso, nunca mais é meu filho. É. Pode deixar você bem chateado, mas vai continuar sendo seu filho. Reneguei. Pode renegar no seu coração, mas vai ter a sua natureza. Se fizer um DNA, tem o seu DNA lá. É filho. Por que você não perde a salvação? 4. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Não tem como mutilar o corpo de Cristo. Deus não vai passar a eternidade, Jesus vai passar a eternidade quando acabar tudo sem um braço. Onde está seu braço, Jesus? Está lá no inferno. É até engraçado, né, irmão? Mas isso tem enganado muita gente, tá, irmão? 5. Por que você não perde a salvação? Porque nós somos casa espiritual de Deus. Casa de Deus é bonita. Ele está trabalhando como arquiteto, fazendo as pedrinhas ficar bonitinha, encaixando. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Por que você não perde a salvação? 6. Porque o Espírito Santo é o nosso selo, é o nosso penhor. Você agora é propriedade de Jesus. Ninguém arranca mais. E ainda tem o Espírito Santo falando assim: eu garanto. Eu vi na cruz o sacrifício. Eu vi. Eu estava lá. Ele é filho agora. 7. Por que você não perde a sua salvação? O pessoal do louvor pode subir aqui. 7. Por que você não perde a salvação? Porque nós somos um presente dado por Deus a Jesus. Esquece, irmão. Deus deu coisa boa e Jesus guarda. Jesus não joga fora. 8. Por que você não perde a salvação? Porque o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele não só nos salvou, Ele continua orando, intercedendo por nós. Não tem como tirar das mãos dele. 9. Por que você não perde a salvação? 9. Deus é um Deus que nos guarda. Acabamos de ver agora. Oh, meu Deus, Deus nos guarda. E 10. Por que você não perde a salvação? Por causa das promessas de Deus. Uma vez que uma pessoa é salva pela graça, ninguém mais pode lançá-la fora. Para que pudéssemos ter segurança disso, o Senhor nos fez promessas que nós nunca perderemos. João capítulo 5, verso 24. Olha as promessas de Deus. João 5, 24. Eu asseguro. Olha como é que Jesus começa a conversa. Não é talvez, quem sabe não. Ele falou assim: eu asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não tem nada dizendo que quem ouve a palavra e que se mantém fiel e que não faça nada de errado e que não... Nada. Está falando que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E se colocou a vida eterna em você, não tem como tirar de volta. Não está mais condenado, mas passou da morte para a vida. Essas são palavras totalmente absolutas. Deus é eterno e tudo que Deus faz é definitivamente eterno. Deus não nos salva hoje e perde amanhã. Deus não nos salva hoje. Hoje Ele escreve o meu nome no livro da vida. Amanhã eu bagunço tudo, Ele risca. Amanhã eu volto de novo, Ele escreve de novo. Aí eu bagunço, Ele risca de novo. Apaga com aquela borracha de 2 cores, vermelha e azul. Aquela praga do inferno que só rasgava as folhas e não apagava nada. Lembra que o pessoal de antigamente? Aquilo não era borracha, aquilo era do Satanás, irmão. Você rasgava o caderno, mas não apagava. Né? Imagina Deus com uma borracha dessa. Você erra, ele apaga com aquela borracha. Aí você acerta, Ele escreve de novo. Parece uma brincadeira, que Deus não tem nada para fazer. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco rasga o livro da vida. Está lá o livro da vida todo rasgado. De tanto que você saiu, de tanto que você voltou. Fala assim, misericórdia. Como é que tem gente que acredita nisso? João 10, 28, 30. Olha o que Jesus falou para nós. Se a gente não acabar esse culto hoje festejando, celebrando, mas se você não levantar a mão pela primeira vez na sua vida e dar um glória a Deus,
Vou falar uma coisa para você. Deus te conserve. Você não vai gostar do céu, tá? Você não vai gostar do céu. No curso aqui eu vou mostrar para o céu é barulhento, irmão. Não é bagunça. Não é bagunça, mas é barulhento. Louvor lá é pesado. Eu gosto de... Se prepara. Vamos lá. João 10, 28 a 30, né? Jesus falando: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar das minhas mãos. Aleluia. Meu Pai que nos deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar das minhas mãos de meu Pai. 30. Oh meu Deus, eu e o Pai, nós somos um. O Senhor disse que ninguém pode arrebatar da mão dele. Ninguém nesse texto original, sabe o que significa? Nenhuma coisa criada. Ninguém nesse texto é nenhuma coisa criada. O texto está dizendo que nós estamos na mão de Deus, e não há ninguém maior do que Ele que pode tirar de lá. Não há nada criado no céu e na terra que pode tirar. Isso inclui demônios, isso inclui você. Mas se eu quiser, deixa eu te perguntar uma coisa. Ali fora tem um monte de pessoas que vivem estão vivendo nessa vida aí. Deus vai fazer algo. A igreja vai entrar nesse negócio aí em nome de Jesus, amém, irmãos? Você tem que se indignar comigo com isso aí. Pergunta qualquer um deles ali se eles querem ir para o inferno. Você conhece alguém que já falou assim: eu quero ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Após uma pessoa ser salva, se ela perecer, seria por causa da vontade, ou por causa das tentações do mundo ou do diabo. Ninguém quer ir para o inferno. Nem mesmo o homem lá fora sem Deus quer ir para o inferno. Ninguém pode arrebatá-lo da mão de Deus. Nem demônios, nem ninguém. Nem mesmo você pode sair da mão de Deus, porque você está incluso que nada pode arrebatar da mão de Deus. Sabe por que você não pode? Porque você não quer ir para o inferno. Porque a única forma de ir para o inferno é você não crer em Jesus como Senhor e Salvador. A única forma de você ir para o inferno é você blasfemar o Espírito Santo. É você dizer que Jesus não veio em carne. É você dizer que Jesus não foi homem. É você dizer que Jesus não morreu na cruz. É você dizer que você não reconhece que Jesus é o Filho de Deus. É a única forma de você ir para o inferno. Isso se chama blasfêmia do Espírito Santo. Por isso, meu amado, ninguém pode te arrebatar das mãos de Deus, porque o Pai te guarda, o Pai te protege. O problema é que é a forma como você vê a salvação. O problema é que você vê a salvação. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Você via a salvação como aquelas macacas carregando seus filhotes. Já viu que desespero que é aquilo? Os macaquinhos na selva carregando os filhotes. Como é que as macacas carregam os filhotes? Eles garram na barriga, garram nas costas, e ela sai pulando as árvores. E o macaquinho fica ali pulando junto. Daqui a pouco escapou e o macaquinho cai lá embaixo. O pessoal vem e come. O problema é que a Cretolândia, ela acha que a salvação de Jesus é como nós estamos agarrados em Jesus. E uma hora ou outra a gente escapola de Jesus e o diabo pega a gente. Sim ou não? Não é isso? Mas a salvação de Jesus é totalmente diferente. Deixa eu te explicar. A salvação de Jesus é como uma onça que pega o filhote, aqui ó, segura no pescoço e leva ele para onde ele quer, para onde ela quer. Vai lá tirar o filhote da onça, vai.
tentar tirar o filhote da onça. Deixa eu te falar uma coisa. Não somos nós que seguramos nele, é ele que nos segura. Por isso jamais nós podemos perder a salvação, porque nós somos guardados pelo poder de Deus. E eu quero encerrar essa palavra com Romanos capítulo 8, do verso 31 ao 39. E eu quero encerrar com esse texto para ele ficar no seu coração e você nunca mais deixar de crer no que Deus tem por você. Romanos capítulo, eu quero ler rápido, né? E vocês acompanham aí, eu vou lendo aqui, né? E vê se acompanha igual. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, da salvação? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todo nos entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as outras coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? A fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores